Boa tarde. A gente está de volta com o segundo café científico. Agora o nosso tema vai ser plantas medicinais. Vou me apresentar, meu nome é Vanessa, sou jornalista e eu vou estar aqui dando apoio para a Mayra. A Mayra ela vai fazer uma palestra para a gente sobre plantas medicinais na atenção primária à saúde, pesquisa e perspectivas. Vou falar o currículo dela para vocês conhecerem um pouquinho. Ela é graduada em agronomia, com mestrado e doutorado em produção vegetal, todos pela Universidade Federal de Viçosa. Ela é pesquisadora da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG, e é coordenadora do Grupo de Trabalho de Plantas Medicinais da Associação Brasileira de Horticultura e do Grupo de Trabalho de Cultivo de Plantas Medicinais do Componente Verde, da Secretaria de Saúde de Minas. A gente vai fazer a mesma dinâmica do nosso café anterior. Eu vou pedir para a Mayra falar um pouco sobre o tema dela durante 15 minutos, mais ou menos, e depois a gente vai abrir para perguntas. E aí a gente vai fazendo as perguntas por ordem de inscrição, ok? Então, Mayra, pode começar. Obrigada, Vanessa. Boa tarde, pessoal. Vanessa já falou que eu sou agrônoma, né, e trabalho como pesquisadora na EPAMIG, que é a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. E como a gente está conversando um pouco sobre o tema de saúde nessa Semana da Ciência e Tecnologia, eu vou falar um pouquinho do trabalho que a EPAMIG tem desenvolvido junto à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. O nosso estado tem um programa chamado Componente Verde, que é ligado à rede das farmácias de Minas. E foram selecionadas algumas espécies medicinais. E nós temos trabalhado na EPAMIG com experimentos, com pesquisas para desenvolver tecnologias para essas espécies medicinais. Tecnologias de cultivo, de colheita, de secagem, de armazenamento, né? Para que essas plantas sejam disponibilizadas com uma qualidade boa, né? Para que os usuários do SUS tenham acesso a um material vegetal que exerça a ação terapêutica desejada. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Componente Verde, que é esse programa estadual, né, de Minas. Então, foi uma demanda do governo federal e dos usuários do nosso Sistema Único de Saúde. As pessoas têm buscado e se interessado, né, por tratamentos mais naturais, digamos assim, né, tratar com espécies medicinais ou com homeopatia, com florais. E esse programa estadual, ele tem um financiamento do governo federal, do governo estadual e do município que quiser implementar essa farmácia verde, né? E vão ter vários produtos ofertados a partir dessas espécies medicinais. A gente vai ter a planta in natura, a planta seca, xaropes, tinturas, pomadas. São várias formulações terapêuticas. E onde que a EPAMIG entra aí, né? A gente tem trabalhado no grupo de cultivo dessas espécies medicinais, que daqui a pouquinho eu vou falar quais são para vocês. Foi elaborado também, né, um manual de cultivo dessas espécies selecionadas pelo Componente Verde, para que a gente possa repassar aos agricultores familiares interessados as tecnologias que estão sendo geradas, né, do cultivo até a colheita dessas espécies. E também a EPAMIG adquiriu matrizes, né, idôneas dessas plantas, com identificação botânica, com certificação, para que a gente possa, aos poucos, ir repassando para os agricultores. Então, quais são essas espécies e quais os experimentos que a gente tem realizado, né, nas fazendas da EPAMIG? Nós tentamos trazer algumas fotos, mas não vai ficar bom para visualizar, então depois a Vanessa pode mandar para vocês, se vocês tiverem o interesse, para visualizar cada uma dessas espécies, tá bom? Então, a primeira é a hortelã rasteira, né, que é a menta vilosa. E a Secretaria de Estado de Saúde, a gente sabe que a hortelã tem vários usos medicinais, mas selecionou um uso para cada uma dessas espécies que já tem testes clínicos comprovados, né, uma validação científica. Por que isso? Porque os médicos que vão prescrever e receitar essas plantas vão ter essa segurança. A gente sabe do valor da tradição, né, popular com as espécies medicinais, mas no SUS vão ser fornecidas espécies com testes clínicos. Tá? Então, a hortelã vai ser como antiparasitário e a parte da planta que vai exercer essa ação são as folhas. O que a gente já fez de pesquisa, né?
quando a gente vai fazer mudas com hortelã rasteira, não sei se alguém aqui já fez, a gente vai dividindo a planta, né? É propagação por estolão que a gente chama. E isso dá um trauma na planta. Ela não enraiza muito bem, você perde mudas. E uma das coisas que a gente vai poder utilizar, uma das tecnologias de cultivo, é a homeopatia na agricultura orgânica. Que a gente não tem agrotóxico registrado para trabalhar com plantas medicinais, né? Então, o cultivo dessas espécies que a Secretaria da Saúde está trabalhando tem que ser um cultivo orgânico ou sem agrotóxico. Então, a homeopatia é uma das tecnologias que a gente pode utilizar. A gente utilizou a arnica montana, que é uma homeopatia, e a arnica a gente sabe que ela é utilizada para traumas, né? Então, nós testamos nas mudas de hortelã e você consegue fazer a muda se recuperar e promover o enraizamento quando você fornece essa homeopatia para as mudas de hortelã rasteira. Outra espécie é o maracujá, que vai ser utilizado como ansiolítico, né? Também as folhas do maracujá que vão ser fornecidas pelo SUS, né? Pelas farmácias verdes. E a gente como a gente vai ter que fazer uma desfolha nessas plantas de maracujá, e a gente quer que o produtor tenha caminhos diferentes para ofertar seu produto, a gente está testando níveis de desfolha, quanto de folha ele pode tirar do maracujá, mas que ele tenha uma produção de fruto, que ele possa vender o fruto e possa vender as folhas para o SUS, né? Só que aí a gente está testando ainda, o experimento ainda está em andamento, que quantidade de folha que a gente pode tirar que a planta consiga se recuperar. Mas a gente fez um teste também com outra homeopatia, que é a silícia, que nós aplicamos no maracujá. Quando você faz uma poda e aplica a silícia, ela estimula a produção de folhas. Então é outra tecnologia que pode ser utilizada. Você vai coletar uma porcentagem X de folhas, que eu ainda não posso falar para vocês que a gente está com o experimento em andamento, né? Mas a gente já sabe que pulverizando essa homeopatia, que é a silícia, ela estimula a produção de folhas no maracujá doce e no azedo. Nós já testamos para os dois. E é uma boa tecnologia para o agricultor orgânico utilizar, né? Outra espécie é o alecrim-pimenta, que é a Alypia acidoide, que vai ser utilizado como antimicrobiano. Então, os médicos têm lá os leques de micro-organismos que ela é ativa, né? Que o óleo essencial dela é ativa e combate. Com o alecrim-pimenta, a gente ainda não desenvolveu nenhum experimento, né? O projeto que a gente está desenvolvendo é até 2015. Então, a gente ainda tem praticamente um ano para desenvolver projetos com essas espécies. A erva cidreira também, que tem uma confusão muito grande, né? Quando a gente trabalha só com o nome popular, erva cidreira. Tem gente que acha que é o capim-limão, que é a melissa, que é a erva cidreira de arbusto. E elas não têm o mesmo efeito terapêutico. Então, é muito importante a gente ter certeza da espécie que a gente está utilizando, né? Aqui, a erva cidreira que a gente está falando é a Melissa officinalis. Então, é ela que vai ter essa ação de ansiolítico também, utilizando as folhas, né? E nós já testamos o consórcio da melissa com a alface, porque como a Secretaria de Saúde quer um cultivo orgânico sem agrotóxico, tem que ser áreas pequenas e agricultores familiares para trabalhar com essas áreas, né? Estimular a agricultura familiar. Então, a gente tem testado consórcios com hortaliças, que na nossa região tem muitos produtores de hortaliça. E o consórcio da melissa, né, com a hortelã, deu um resultado muito bom. Ela não diminuiu a produtividade da alface e nem diminuiu a produtividade da melissa. A gente gostaria que aumentasse, mas não alterou. Mas um resultado interessante foi que quando a gente extrai o óleo essencial da melissa consorciada com a alface, a gente teve um aumento dos constituintes químicos de interesse no óleo da melissa. Então, a alface favoreceu o aumento do teor desses compostos que estão dentro do óleo essencial, que é um resultado legal, né? E outro experimento que a gente desenvolveu com a melissa também foi da quebra de dormência. Quando a gente compra sementes de melissa para fazer a propagação, ela não germina homogênea. Você semeia, cada plantinha nasce num tempo e fica aquele lote de mudas heterogêneo para você levar para o campo, né? Então, como que a gente pode homogeneizar essas mudas? E a gente testou
coisas difíceis, né? Ácidos, outras coisas que pudessem, mas o que deu o resultado melhor foi água a 25 graus centígrados. Então, uma coisa simples também, né? Você coloca a semente por 24 horas na água a 25 graus centígrados e depois, quando você vai semear na bandeja, você tem um lote homogêneo de mudas com uma tecnologia simples, né? Fácil de fazer. Outra espécie também que foi selecionada é o alho. O alho vai ser utilizado como antihipertensivo, né, para diminuir a pressão arterial, e com antilipêmico, é umas palavras difíceis, né, que é para diminuir o teor de gordura, colesterol. Então, são os dois usos que a Secretaria da Saúde separou para o alho, né. Então, estão sendo feitas seleções de genótipos de alho que produzam a maior quantidade de óleo essencial. Como vão ser utilizados os bulbos, vai ser extraído o óleo e vão ser fornecidas cápsulas de óleo de alho, que é a forma farmacêutica que vai ser fornecida. Então, a gente está tentando selecionar que genótipo que vai ter uma produção maior de óleo, de um óleo com os componentes necessários. Outra espécie selecionada é a tanchagem, né, que é a plantago major. Vai ser utilizada como anti-inflamatório orofaríngeo, que é dessa parte da boca, laringe, faringe, né? Que já tem também o teste clínico comprovado. E o que a gente já testou com ela? A gente tem focado muito no consórcio entre plantas. E antes da gente fazer o consórcio, para você não levar um experimento grande para o campo, você faz um teste simples em laboratório, que é de alelopatia. Então, a gente pegou a semente da tanchagem e testamos com extratos de hortelã e de melissa. Porque a planta pode ir liberando substâncias no solo, né, que podem beneficiar ou prejudicar. Então, para você selecionar quem você vai plantar junto, a gente faz esse teste de alelopatia. E tanto a melissa quanto a hortelã prejudicaram a germinação da tanchagem. Então, já é uma dica de que elas provavelmente não vão poder ser consorciadas. Mais uma espécie que foi selecionada é a calêndula, né? Calêndula officinalis, que é uma flor amarela, bem bonita, não sei se vocês conseguem lembrar. E vai ser utilizada como anti-inflamatório tópico, né? É o uso externo dela. E nós testamos o consórcio também da calêndula com a alface e teve o aumento da produção de calêndula e o aumento do teor de flavonoides, que é o princípio ativo de interesse da calêndula. E a produção da alface permaneceu a mesma, então não foi prejudicada e a alface beneficiou a calêndula na produção de flores e também no teor do princípio ativo de interesse. Mais uma espécie é a alcachofra, que é a Cinnaris collimus, que também vão ser utilizadas as folhas como um anti-inflamatório tópico. E a gente testou espaçamento entre plantas, visando o teor de compostos fenólicos, que é o princípio ativo, e o espaçamento não influenciou a produção do princípio ativo. Então, o que a gente recomenda para o produtor? A alcachofra também você vende a inflorescência, né, em restaurantes caros, então o produtor pode produzir no espaçamento indicado para inflorescência, que é 1 por 1, porque o princípio ativo é o mesmo, não é alterado com o espaçamento. E agora a gente está com um experimento em campo testando os níveis de desbrota, tipo quanto de folha a gente pode colher por vez, sem prejudicar a planta e para que ela consiga emitir a inflorescência. Tem uma espécie que a gente vai trabalhar com ela, o projeto vai acabar e a gente ainda vai continuar, porque é mais arbórea, que é a espinheira santa, que está na lista também, que vai ser utilizada como anti-ulceroso, para úlceras, né? E a gente está testando na fazenda experimental o consórcio com milho, com feijão, que como é uma espécie que tem um crescimento lento, vê as culturas que você pode aproveitar aquele espaço e produzindo outras coisas enquanto a espinheira santa se desenvolve. Estamos quase terminando, gente. Faltam 4 espécies, né? Agora a erva baleeira, que é a Acordia verbenácea. Essa espécie já foi desenvolvido um anti-inflamatório por um laboratório brasileiro e a tecnologia toda aqui como anti-inflamatório tópico. Já tem forma farmacêutica, que é o Axeflan, né? Que está sendo vendido já. E ela também vai ser fornecida pelas farmácias verdes pelo SUS como um anti-inflamatório. Então, se utiliza o óleo essencial dessa espécie e ela vai ser oferecida também na forma de pomada no SUS. Então, a gente está testando espaçamentos e a gente já viu que
espaçamentos mais adensados fazem com que a planta produza menos óleo. Então, não é interessante a gente juntar muitas plantas. Se você deixa ela crescer um espaçamento maior, ela produz mais óleo essencial. E a gente colheu agora no inverno, estamos analisando o óleo essencial, e nós vamos colher na primavera, no verão e no outono, porque as estações do ano têm muita influência na produção de princípio ativo das espécies medicinais, né? O guaco também, que é mais conhecido, o pessoal que já utilizou melagrião, que tem o guaco na formulação, né, que é a Micania levigata, que vai ser fornecida com uso terapêutico como broncodilatador, as folhas, né? E a gente está com um experimento selecionando os melhores genótipos para cultivar. A gente não pode falar em Minas, porque o que você tem de resultado em Viçosa, por exemplo, que é a zona da mata, no norte de Minas vai ser outro resultado, né? Então, para a nossa região, a gente está selecionando o melhor genótipo que produza mais cumarina para que a pessoa tenha esse efeito broncodilatador, né, desejado. E por último, a gente tem o barbatimão, que é uma espécie arbórea também. E o uso terapêutico vai ser como cicatrizante, né? São utilizadas as cascas. E o que a gente está pesquisando? Essas espécies arbóreas medicinais, muitas entram em extinção pela forma de coleta e extrativismo desenfreado, né? Cortam a casca da árvore de qualquer maneira, anela a árvore e ela para de translocar nutriente e você perde a espécie, né? E a gente tem feito trabalhos, se a gente coletar cerca de 30% dos galhos, a árvore consegue produzir frutos, semente e se multiplicar, não entrar em extinção. E a quantidade do princípio ativo que você tem nos galhos é muito próxima do tronco principal. Então, essa questão do manejo sustentável com o barbatimão, né? E, para finalizar, quais são os resultados esperados, né? O que a gente quer com o uso dessas espécies medicinais e com essas tecnologias que a gente está desenvolvendo, né? É desenvolver a agricultura familiar do nosso estado, né? Expandir essa cadeia produtiva de plantas medicinais, que a gente tem tradição de uso, mas tem pouca tradição do cultivo, né? Ainda tem muito extrativismo no nosso país. E o principal, que é o que a Secretaria da Saúde quer, é ampliar as opções terapêuticas para os usuários do SUS, né? Se a Mayra chega lá e quer ser tratada, eu estou com bronquite, eu quero ser tratada com guaco, eu quero ser tratada com aerolim, e o médico também vai avaliar a gravidade, né, o que eu preciso. E se eu puder escolher, eu vou ter essa opção. O médico vai me falar, não, você pode se tratar com isso ou com isso, o que você prefere? Então, a gente vai ter uma ampliação, né, dessa escolha. Então, agradeço a vocês, agradeço também a FAPEMIG e o CNPq que têm financiado, né, os nossos projetos, e a EPAMIG também. Obrigada, Vanessa. Muito obrigada, Mayra. É um tema muito interessante, plantas medicinais, porque é um conhecimento que a gente fala, né, na época dos avós, e que a gente precisa preservar, porque você vê as opções terapêuticas que existem, né, se a gente passar a utilizar, é mais uma opção que a gente tem, né? E é interessante que esse trabalho ele preserva esse conhecimento também, ao estimular, né, ao pensar novas formas de cultivo e de passar isso para o produtor, preserva esse conhecimento que poderia se perder. Pô, gente, eu vou abrir para perguntas. Se alguém tem alguma curiosidade, quer comentar, quer fazer alguma pergunta sobre plantas medicinais, aí é só se pronunciar aí. Santa Vitória, por favor. Santa Vitória, pode falar. Boa tarde. Nós queremos saber se as farmácias poderão vender esse tipo de produto ou não. O governo vai fornecer. Então, nesse programa estadual, vai ser fornecido aos usuários do SUS, não vai ser vendido. Agora, a gente tem indústrias grandes de fitoterápicos que já vendem, né, em farmácias, como Herbarium, que tem a cápsula de óleo de alho, a gente encontra para comprar, por exemplo, e é produzido pela Herbarium, que é um laboratório de renome. Mas, nesse caso, são espécies que vão ser fornecidas aos usuários do SUS, não vendidas. Mais alguma pergunta? Não. Ok, Monte Azul, pode ir. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Cristian, sou enfermeiro. Eu estou aqui com os agentes de saúde, a convite, né, da Meire, coordenadora aqui da UITEC, CVT de Monte Azul.
E o tema é muito importante, além de ser da área da saúde. Eu queria só dar uma sugestão de levar mais conhecimento, algum treinamento, alguma oficina a nível estadual para os agentes comunitários de saúde. Já tem um programa da própria Secretaria de Saúde que, não, eu estou no grupo de cultivo, né? Mas tem o grupo que está focando nessa parte de treinamento para todas as pessoas que vão estar trabalhando, né? Os médicos, os enfermeiros, os biólogos, os agrônomos, quem for trabalhar nessas farmácias vivas, vai ser oferecido um treinamento pela Secretaria de Saúde. A previsão é para 2015. Eu não sei te falar a data certa. Aí vale a pena vocês entrarem em contato com a Secretaria da Saúde, com a coordenação do Componente Verde, para ver essa data certinha mesmo desses treinamentos, né? E falar que o seu município tem interesse em receber esse treinamento. Obrigada. Santa Vitória agora. O agricultor que estiver interessado em cultivar alguma dessas espécies, ele receberá algum incentivo do governo? Sim, para os agricultores também vai ter esse treinamento e a Secretaria de Saúde está em parceria com a Emater, né, que é de extensão rural, então eles vão repassar essas tecnologias para os agricultores. E na IPAMIG a gente tem essas matrizes, não em quantidade, em larga escala para fornecer por enquanto, né? Mas essas matrizes existem e podem ser multiplicadas de acordo com a demanda do Estado e o que for combinado com a empresa também. Existe uma comprovação científica na utilização da casca do romã? Da casca da romã? Romã. Então, tem trabalhos com essa ação bactericida também antimicrobiana da casca da romã, né? Mas ela ainda não vai ser ofertada, não tem testes clínicos ainda. Por isso que eles selecionaram poucas espécies. Porque para os médicos receitarem, eles querem a garantia do teste clínico realizado para que eles possam receitar para um paciente do SUS. Mas tem pesquisas feitas com a romã, sim. Da folha da amora também? A folha da amora tem pesquisas, eu não sei te falar o estágio que está de desenvolvimento das pesquisas com a folha de amora, que eu não tenho trabalhado, mas tem grupos de pesquisa que trabalham também com a folha da amora. Essa questão de fito-hormônios, né, da folha da amora. Ok. Mária, só uma pergunta. Vou fazer uma pergunta agora, gente. A Farmácia Verde, vocês estão lá em Viçosa, então vocês têm lá uma área de cultivo. Em outros municípios existe também esse projeto, um local onde as pessoas podem ir para pegar informação, para pegar matrizes, como você disse? Existem. Se o pessoal entrar no site da Secretaria da Saúde, no Componente Verde, já tem os municípios que já foram contemplados, que o município se inscreve para que a farmácia verde seja implementada no município dele, se inscreve e tem essa parte financeira, né, que é uma parte do governo federal, uma parte do governo estadual e o município também contribui. Eu acho que é tipo R$1 por usuário do SUS. É coisa pequena, mas tem a participação financeira do município. Então ele se inscreve no Componente Verde e eu acho que já fechou. Teve um edital agora em outubro aberto para os municípios que têm interesse se inscreverem, para que a farmácia verde seja implementada. E aí vai ter um pequeno horto, né? A ideia é ter um pequeno... Tem um grupo também de instalações, né? Dos aparelhos, equipamentos que vão ser utilizados, da área que vai ser cultivada. Só que dependendo da população, a área cultivada é pequena. Então o pessoal quer treinar os agricultores familiares para que possam fornecer o material vegetal e que eles possam secar, armazenar da maneira correta e ter aquela demanda, assim, suprir a demanda dos usuários durante o ano. Então pelo site, a São Lourenço já tem farmácia verde, Ipatinga já tem, acho que Nova Lima. Eu não sei listar para vocês todos os municípios, mas entrando em contato com a Secretaria da Saúde e com esse programa estadual do Componente Verde, vocês têm a lista de municípios que já estão com essa farmácia em funcionamento. Há algum tempo, não sei se isso ainda acontece, é a minha pergunta. Acho que o Brasil sofreu muito com biopirataria, né? Alguns pesquisadores estrangeiros vêm
principalmente nessa questão das plantas medicinais, levam para fora, estudam e a gente acaba depois comprando os remédios feitos com plantas que são nativas do Brasil. Como que é essa questão hoje? Existem leis mais severas ou isso ainda acontece muito? Existem leis, assim, bem formuladas. Mas, assim, o funcionamento não é ao pé da letra e existe a biopirataria ainda, né? Isso é um problema ainda. É um problema ainda. E outra coisa também, o nosso país precisa investir mais, porque a gente tem condições, igual eu falei do Oxeflan, que é esse anti-inflamatório tópico, todas as pesquisas foram realizadas no Brasil. Não fez nada fora. Então, assim, nosso país tem condição de desenvolver medicamentos aqui, estudos com espécies medicinais aqui. Então, é o abraçar essa ideia, né? O investir na diversidade que a gente tem da nossa flora, que é tão rica. E é tão rica que vem gente pegada aqui para estudar fora, né? E a gente que está aqui, às vezes, não dá tanto valor para o que a gente tem, né? É verdade. Daí a importância, né, do investimento em ciência, em pesquisas. Exatamente. Acho que a gente está na Semana de Ciência e Tecnologia, então é bom a gente lembrar, né? Às vezes a gente associa a pesquisa com aquelas coisas que estão muito distantes, mas olha só, estudar a nossa flora, voltar isso na forma de medicamento, é uma parte importante também desse investimento. Com né? certeza. Várzea da Palma, pode falar. Bom, eu gostaria de saber, está sendo feito estudos de consórcio de plantas, espaçamento para o melhoramento da produção. Mas muda, vocês estão na região de Viçosa, nós estamos no norte de Minas. Quero saber se tem estudo para a nossa região ou vai ser adotado a partir daí e só distribuído as plantas para as demais cidades que queiram aderir ao programa. Então, no campus da UFMG de Agronomia em Montes Claros, tem o professor Hernani e a professora Lourdes que têm trabalhado com essas espécies medicinais também, e além de outras espécies, né? Então, nessa região vocês têm também pesquisadores trabalhando junto nesse programa. Do quadro aqui da UITEC, eu sou técnico e trabalho já com fitoterapia também. Eu desenvolvo, ajudando a desenvolver no Brasil, o plantio do ninho indiano. Então, eu queria saber se vocês têm algum conhecimento sobre a árvore ninho, né? E os benefícios que ela traz também, porque ela é usada tanto na agricultura, na pecuária e tem os produtos também na linha humana. Então, se já existe projeto aí, a respeito do ninho indiano, que aqui na região já tem mais de 300 mil árvores implantadas. O Brasil hoje tem 1,5 milhão de árvores plantadas e aqui na região do Triângulo e Sudoeste Goiano já está com 300 mil árvores. Então são 20% de toda a área plantada no Brasil tem aqui na região. Então se vocês conhecem, se precisar de algum contato comigo, eu estou à disposição. Meu nome é Zé Carlos Café. Na EPAMIG a gente tem trabalhos com o NIM, mas mais nessa questão agrícola, né? Como inseticida, testes ainda envolvendo essa parte da saúde, testes clínicos ainda não foram desenvolvidos. É mais na agricultura e na pecuária, né? Tem alguns trabalhos para carrapato, outros para inseticidas como inseticida, né? Para algumas pragas de algumas culturas, nesse sentido. Mas eu agradeço se você quiser passar as informações e conversando sobre o que vocês têm desenvolvido. Vai ser um prazer também. A redução do PSA, tem alguma planta indicada para redução do PSA para chegar ao nível normal dele? Pois é. O difícil, assim, de eu ficar indicando remédios para vocês é porque eu sou agrônoma, né? O ideal é alguém da saúde, um médico, né? Um enfermeiro que tenha esse conhecimento que possa receitar. Com essas informações, é ideal vocês conversarem com um agente de saúde, um médico, né? E aí juntos chegarem a uma opção ideal. O Hospital Albert Einstein, que é em São Paulo, tem trabalhado muito com câncer. E eles têm um grupo de pesquisa que trabalha com plantas também. Vocês conseguirem entrar em contato? Justamente eu estou querendo fugir da medicina tradicional, né? Remédio de farmácia. Eu quero tratamento natural, não quero me envenenar mais, entendeu? Isso mesmo. Bom, as duas últimas perguntas, por gentileza. Sim. Vocês proporcionam curso de extensão gratuito sobre fitoterapia e homeopatia?
Eu acho que a Universidade Federal de Viçosa tem oferecido cursos de extensão gratuitos para os municípios que têm interesse. Tem que ter um grupo, não sei se 20 pessoas, e vocês podem entrar em contato com o professor Vicente Casale, da UFV, e ele promove esses cursos de extensão para os municípios que têm interesse e que tem um grupo, eu não sei te falar certinho se são 15 ou 20 pessoas, mas aí ele te informa. Sim, tem curso gratuito sobre alimentação natural. Hoje proporcionam lá também ou algum outro local? Tem um instituto que chama IAMA, que funciona também lá em Viçosa, que eu conheço, que fornece, que ministra também cursos nessa questão de alimentação natural. De extensão também. De nada. Boa tarde. Pessoal, a gente chegou no nosso horário, então eu vou encerrar o nosso segundo café científico. Quero agradecer novamente a presença da Mayra. Agradeço. Muito obrigada, foi Obrigada muito a vocês. bacana. E eu quero convidar vocês a continuar acompanhando, a continuarem a acompanhar os cafés científicos. Quero agradecer a todos vocês pela participação, pelas perguntas e também os coordenadores dos polos. Quero agradecer a equipe técnica do LCC, aqui da UFMG, e do ISEX, que nos disponibilizaram a sala para essa videoconferência. E agradecer também a equipe da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que está trabalhando na videoconferência. Muito obrigada, até o próximo Café Científico.